Olá, queridos amigos, queridas amigas. Me chamo Luciane Bandeira, sou da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade da cidade de Alvorada, Rio Grande do Sul, e agradeço imensamente o carinhoso convite do nosso amigo Daírson para participar, como aprendiz que sou, desse estudo da obra Pão Nosso. Muito interessante, que nos traz aqui ensinamentos riquíssimos, esclarecimentos muito interessantes, muito úteis para a nossa caminhada. Ela, inclusive, foi psicografada por Chico Xavier e é pelo Espírito Emmanuel, que nos traz ali as mensagens, as passagens do Cristo esmiuçada, para que a gente possa ter uma caminhada mais segura, um roteiro, para a gente entender mais ou menos o que o nosso Mestre querido veio nos trazer. Então, a nossa gratidão por esse momento de hoje, por estarmos aqui juntos. E hoje me foi pedido, nesse estudo, para que eu esclarecesse um pouquinho, conversasse um pouquinho e aprendesse junto com todos vocês, porque toda vez que nós buscamos algo, nós somos os primeiros a aprender, Porque nós estamos ali buscando. Então, como somos todos aprendizes, vamos aprender mais um pouquinho hoje da lição de Emmanuel no item 9, Homens de Fé. Nesse item, é trazido assim, olha só que interessante, queridos amigos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 24. Muito interessante aqui, porque aqui, se a gente vai ver, Emmanuel vai trazer para nós, vai esmiuçar, vai estender um pouquinho mais a nós essa passagem aqui que Jesus nos deixa, da casa edificada sobre a rocha. E é muito importante porque é através da palavra, se nós formos pensar, que Jesus exemplificou. Jesus não escreveu nada, o único momento que nós temos uma lembrança de Jesus escrevendo foi quando Jesus escreveu na areia, e mesmo assim não ficou lá. Jesus exemplificou através da palavra, através das suas atitudes, E aí nós temos exemplos muitos para nos servir hoje nas oportunidades que temos também de crescimento e de aprendizado. E ali Jesus fala bastante, se nós formos pensar, essa questão da palavra, quando ele nos traz, porque sempre, em todas as situações, a palavra dele vinha de um jeito que consolava, que esclarecia e nos envolvia. Então, ele nos deixou os seus ensinamentos, que mais tarde quem escreveu foram os apóstolos. Mas ele exemplificou sempre pelas palavras e pelo seu exemplo nas atitudes. E aí a gente pode pensar um pouquinho na rocha, porque ali diz assim, o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o que seria essa rocha? Rocha é algo sólido, E o que nós espíritas temos de sólido hoje, que nós podemos pensar? O que é sólido para nós? O Evangelho, que nos foi trazido pelo Cristo, pelos espíritos superiores, para nos deixar esse caminho, esse manual a ser seguido, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa passar pelas situações, sempre agindo como Jesus agia, para que a gente possa ser homens e mulheres de fé. E aí a gente vai ter um pouquinho mais Emmanuel nos trazendo. Ele adentra bem assim ali no primeiro parágrafo. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. E aí nós tivemos muitos que falaram em nome do Cristo. Mas será que tinha? Porque precisa haver essa sintonia entre o que se fala e o que se faz. Porque nós precisamos ter essa vigilância. Isso é indispensável, fazer essa vigilância, vigiar a nós mesmos, olhar para dentro de nós, olhar para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes, para ver se realmente está condizente ao que a gente realmente ali está aprendendo no nosso Evangelho, E aí nós podemos pensar, são tantas situações, Jesus escolheu homens, e não eram homens
perfeitos, né? Não eram ainda, não, com certeza, né? Cada um nas suas imperfeições, com as suas dificuldades, mas Jesus trouxe eles a aprender no caminho do Evangelho, a exercitar a fé, a crescerem, a evoluírem, né, moralmente. A gente aprendeu muito vendo esses exemplos do Cristo, né? No próximo parágrafo, Emmanuel nos traz assim, muito interessante também essa parte aqui. Ele diz assim: é interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e as pratica, né? Aqueles que ouvem, a gente acha às vezes que a gente ouve tanto, mas será que a gente já está praticando? Abrimos o nosso evangelho e cai lá a mesma coisa, o mesmo parágrafo, o mesmo item, o mesmo capítulo. Será que a gente já exercita? Será que a gente está tentando pelo menos? Será que a gente já consegue fazer um pouquinho do que ali o evangelho nos traz? Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. A fé, ela é movimento e ação, né? Nós temos que nos movimentar, buscar essa fé e ter o exercício dela diante das situações, né? Porque muitas vezes vão nos surgir dificuldades, com certeza, né? Nós falamos também muitas vezes ali do evangelho com amigos, com parentes, com outros. Nós queremos estender esse evangelho aos outros. Quantas vezes nós queremos, porque é bom para nós, queremos que seja bom para o outro também, e nós sabemos que é bom, né? Mas é preciso, né? Porque nesse momento que a nossa prática ela realmente esteja sintonizada com a minha fala, né? Para a gente possa realmente ter ser esse homem e essa mulher de fé que Jesus espera de nós. Mas eu preciso realmente que naquilo que eu faça esteja de acordo. É claro que nós podemos pensar, mas aí como eu vou falar do Evangelho do Cristo se eu ainda não faço? Podemos pensar assim, né? Mas aí nós precisamos também ter em mente, com certeza o Cristo conta conosco como contou com os discípulos dele, que também tinham as suas imperfeições, como todos nós temos, mas ele também conta que nós vamos nos transformar. Ele conta com essa transformação, de tanto eu falar, que eu comece a exercitar, que eu comece a lembrar um pouquinho mais e diante das oportunidades que me cheguem, eu comece a realmente praticar. Então aí vem essa boa vontade que Emmanuel diz aqui para nós, né? Eu preciso ter essa boa vontade. Se eu tenho uma dificuldade com alguma das minhas imperfeições e é aquela dificuldade que eu reconheço, eu preciso trabalhar ela. Eu sinto que eu tenho isso, é nela que eu vou praticar o bem, melhorar, fazer aquilo que eu realmente preciso para que eu possa estar em sintonia com a minha fala. E uma hora eu vou conseguir, né? Depois lá no terceiro, nós temos assim: reconforta-nos. Reconforta-nos, assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas inferiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Né? Então aqui já diz que nós vamos ter as tempestades, nós vamos ter as dificuldades, mas nós temos que ter a nossa fé alicerçada no Evangelho, para que a gente possa realmente, quando vier essa dificuldade, nós estarmos firmes nessa fé, termos algo sólido que é o Evangelho, termos esse roteiro a ser seguido, né? E aí Emmanuel, lá no quarto parágrafo, nos diz: em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio. A seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento em si, de si,
a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os ensinos. Norteando-lhe os destinos. Aqui Emmanuel nos traz o sublime valor do silêncio. Muitas vezes nós queremos tanto falar e não ouvimos, não deixamos que o outro fale. Nós precisamos ter uma ausculta sensível, escutar o nosso próximo, escutar o Evangelho, escutar o que Deus quer me dizer, escutar o que o Evangelho realmente está me trazendo. E para isso nós não podemos esquecer, né? É trabalhando a humildade. Aqui ainda diz assim, ó, né? E bem interessante, né? A fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos, para que eu possa realmente ouvir dentro de mim, para trabalhar aquela fé. Porque como diz, inclusive Emmanuel também nos traz numa outra obra, que a fé não nasce miraculosamente nos corações, né? Ela é uma construção. Então, para que a gente possa realmente construir isso, alicerçado sempre na nossa prática, buscando essa fé, construindo ela em nós, através do Evangelho, dos ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Eu agradeço pela oportunidade, desejo um Feliz Natal a todos, que o verdadeiro aniversariante receba o nosso abraço na noite de Natal, e agradeço muito por essa oportunidade de hoje. Gratidão a todos e a todas.